Boa noite! Meu nome é Katrin Gritzmar e na live de hoje nós vamos falar um pouco sobre as crenças que podem estar te limitando a utilizar as plantas medicinais, não é verdade? E eu vou te ensinar a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, quais são as crenças que podem estar te limitando a utilizar as plantas medicinais? A primeira coisa que todo mundo fala é falta de tempo. Eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo porque eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar, né? Então eu não tenho tempo para aprender mais sobre plantas medicinais, né? E olha quantas vezes a gente já fala, né? Passou, o dia passou, hoje eu nem vi, né? Daqui a pouco o mês passou, nem vi. Daqui a pouco nós estamos em janeiro, daqui a pouco já é dezembro, já é Natal de novo, o ano passou e a gente nem viu, não fez nada novo, né? A gente vê que a gente não tem tempo para fazer as coisas, né? Mas como que a gente vai querer uma mudança se a gente não se organizar um pouquinho e arrumar um tempo para a gente cuidar de nós mesmos, né? Eu acho que organizando bonitinho, sempre dá para achar um tempinho, uns 15 minutos aqui, uns 15 minutos ali, para a gente tirar para nós, para a gente aprender um pouco mais, para aprender a utilizar as plantas medicinais a nosso favor, em nosso benefício, para a gente colher tudo isso e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Começar a utilizar as plantas medicinais, depois que a gente aprende mais sobre elas, acaba virando um hábito saudável nas nossas vidas, quase que um hobby saudável nas nossas vidas, né? Quando a gente vê, aprende a utilizar de forma correta, começa a ver que a gente tem um retorno, né, esperado com essas plantas, começa a ver que elas agem no nosso organismo de forma correta, a gente pensa, por que eu não comecei a estudar sobre isso antes? Por que eu perdi tanto tempo? E por que eu não comecei a utilizar as plantas medicinais antes, né? Então essa é a nossa primeira crença limitante a utilizar as plantas medicinais. A falta de tempo para aprender mais sobre as plantas medicinais, a falta de tempo para a gente aprender a utilizar elas de forma correta, né? Então, se a gente se organiza, a gente consegue arrumar um tempinho e a gente só vai colher frutos com isso. A segunda crença limitante para utilizar as plantas medicinais é a resistência à mudança. A gente sabe como é difícil, né, sair da nossa zona de conforto. E tudo que é diferente, tudo que exige algo a mais de nós, pode nos trazer um desconforto, né? Toda mudança exige um pouquinho de esforço. Então, para aprender mais sobre plantas medicinais e quem sabe, né, trocar o medicamento sintético pelo uso das plantas medicinais, isso requer estudos, requer conhecimento e tudo isso faz que a gente tenha que sair da nossa bolha, né, da nossa zona de conforto. Faz com que a gente tenha que estudar, aprender mais sobre isso, para a gente melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa qualidade de vida, parar de entupir o nosso organismo com esses medicamentos sintéticos que fazem tão mal para a nossa saúde, né? E começar a criar um novo hábito de utilizar as plantas medicinais na nossa vida, né? Então essa mudança aí de trocar a utilização de medicamentos sintéticos que você já sabe o que você vai utilizar, tô com dor de cabeça, toma uma Neosaldina, tô ruim de estômago, toma um omeprazol, né? Então assim, a gente vai se automedicando muitas vezes e entupindo nosso organismo de medicamentos sintéticos que só vão degradando a nossa saúde, né? Então isso é horrível. O ideal seria a gente ter esse conhecimento em plantas medicinais e a nossa primeira opção deveria ser tratar o que a gente está sentindo com a planta medicinal,
né? Tratar os nossos sintomas iniciais com o uso de plantas medicinais. E se daí eles sanarem, ótimo, você nem precisou usar o medicamento sintético, você não prejudicou o seu organismo, você não encheu ele de radicais livres, né? Você tratou ele com plantas medicinais de forma natural. E daí sim, se porventura aquele sintoma não melhorar ou se ele se agravar, aí sim a gente deveria partir para o uso de um medicamento sintético, né? Fazer o contrário, né? Hoje em dia o que a gente faz? A gente esgota todos os tratamentos sintéticos possíveis. Quando a gente vê que nada está dando resultado, daí a gente entra em desespero e quer procurar as plantas medicinais para salvar a gente, né? Depois de já ter destruído todo o nosso organismo com esses medicamentos sintéticos que só fazem mal para a nossa saúde. Então, olha só, que tal ter a planta medicinal como primeira linha de escolha, né? Fazer o tratamento primeiro com a planta medicinal e depois utilizar o medicamento sintético se necessário, né? É muito mais inteligente e é muito mais saudável para o nosso organismo fazer desta forma, né? Não da forma com que hoje em dia a maioria das pessoas faz, né? A maioria das pessoas faz o contrário, né? Enche-se em top de medicamento sintético, muitas vezes sem procurar um médico, faz isso com automedicação, né? E daí ainda não melhorou, aí usa plantas medicinais, também sem conhecimento nenhum, com pesquisas aí na internet, que até dá uma taquicardia às vezes só de ver o que a gente encontra na internet, né? E vai se automedicando, tanto com medicamento sintético quanto com plantas medicinais, sem conhecimento nenhum de nenhum dos dois, né? E a gente vai destruindo a nossa saúde, né? E muitas vezes a gente nem tem medo de fazer isso, mas quando a gente é para sair da zona de conforto, aprender uma coisa nova, aí começa a vir o medo, o desconforto, será que eu vou saber utilizar? Mas antes já utilizava tudo de forma errada, né? Por que agora não utilizar de forma correta, né? Então, essa resistência à mudança, a gente precisa aprender a dar o primeiro passo, né? Depois que a gente dá o primeiro passo, só vai. Daí a gente pensa, por que eu não aprendi antes, né? Então, a gente precisa dar esse primeiro passo para uma nova jornada, né? Para uma nova qualidade de vida com o uso dessas plantas medicinais. A terceira crença limitante é a falta de conhecimento nas plantas medicinais, né? Você muitas vezes não sabe quase nada sobre plantas medicinais. E aí, né? Como é que eu vou confiar nessa menina aí que está falando comigo, que está dizendo que vai me ensinar a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura? Não é verdade? Então, olha só. Eu vou passar para vocês sempre o conhecimento que está nos livros, nos artigos científicos, né? Então, assim, é um conhecimento que é comprovado cientificamente, né? De forma de testes, de ensaios, mas também de forma de conhecimento da comunidade antiga. Porque a gente tem essa dificuldade que as indústrias, que as instituições não têm muito interesse em utilizar as plantas medicinais. Mas a gente tem um conhecimento estudado também, que a gente chama de plantas medicinais de uso tradicional, que já é comprovado o uso dela de forma tradicional. Isso também é muito importante e isso é muito válido. Inclusive o Ministério da Saúde diferencia os fitoterápicos em fitoterápicos e fitoterápicos de uso tradicional. Eles estão ali, né, na farmacopeia brasileira, então eles têm sim valia. O conhecimento da população antiga, de ancestrais, às vezes indígena, também é muito válido, né, porque assim, a gente tem pouco, não
não vou dizer que tem pouco, porque tem bastante artigo científico sobre plantas medicinais, mas às vezes sobre a diversidade das plantas medicinais a gente não tem tanta diversidade. A gente às vezes tem muitos artigos científicos sobre a babosa, muitos sobre a camomila, muitos sobre a calêndula, mas existem milhares de plantas medicinais e tem de algumas que a gente não tem, né, esses trabalhos científicos ainda, mas a gente tem o conhecimento, né, que é passado em livros, e isso eu trago para vocês também. E fora de que eu sou farmacêutica, né? Como eu sou farmacêutica, eu tenho conhecimento dos princípios ativos tanto sintéticos quanto dos princípios ativos naturais, os princípios ativos das plantas medicinais, que muitas vezes o medicamento feito na drogaria é feito também do princípio ativo da planta medicinal, né? Muitas vezes. Então, com esse conhecimento, eu vou trazer para vocês conhecimentos seguros, né? A utilização de forma correta também, né? Para a gente não trazer nenhum problema para a nossa saúde utilizando as plantas medicinais. Para acabar com essa crença também de que é porque é natural que não faz mal, que não é bem assim, né? Muitas vezes pode trazer também malefícios para a nossa saúde, mas é por isso que eu tô aqui, né? Porque eu quero te ensinar a utilizar eles de forma correta, utilizar eles de forma segura para não trazer nenhum malefício para a nossa saúde, e bem pelo contrário, tantos benefícios maravilhosos que as plantas medicinais podem trazer para melhorar sua vida, para melhorar sua qualidade de vida, para tratar a sua saúde. E eu tenho diversas alunas, né? Alunos e alunos também, que utilizam as plantas medicinais. Inclusive, se você quiser dar uma olhadinha, ali no meu canal do YouTube tem os depoimentos de alguns alunos meus que utilizam as plantas medicinais e viram os benefícios que elas estão tendo com o uso das plantas medicinais, os benefícios na sua saúde, né? Então é bem legal vocês irem lá também, dar uma olhadinha, né, para assim vocês terem um pouquinho mais de segurança no que eu tô dizendo, né, e para ter um pouquinho mais de respaldo também. A quarta crença limitante para utilizar as plantas medicinais é que muitas pessoas dizem que elas não têm apoio, né, não tem apoio da família, não tem apoio do companheiro, da companheira, não tem apoio dos amigos, né? E isso é muito comum, principalmente com os usos de plantas medicinais. Às vezes se empolga, quer fazer essa mudança, né? Quer dar o primeiro passo, mudar a nossa qualidade de vida, sobrou um tempinho para estudar, né? Agora eu resolvi dar o primeiro passo, aí a gente conta para alguém e esse alguém não te dá apoio, vai dizer, mas para quê? Para que você vai utilizar planta? Você tá mais fácil pegar um blister e tirar o comprimentinho ali da frente, né? Ah, mas para que utilizar planta medicinal? Isso nem funciona, né? As pessoas podem te desmotivar, né? Deixar você triste com isso, né? Então, você não pode se abalar por isso. Porque quem vai cuidar da sua saúde é você, lembre-se disso. Você tem que dar o primeiro passo para cuidar da sua saúde. E é incrível que quando você toma o primeiro passo, que quando você começa a utilizar as plantas medicinais, que quando você vê os benefícios e as pessoas ao seu redor também veem os benefícios que estão acontecendo com a sua saúde, sem se entupir de medicamento sintético e começando a utilizar as plantas medicinais, elas vão ver a diferença. E daqui a pouco elas vão querer saber de você, o que você está usando, como você está utilizando, né? E você acaba sendo referência. Eu vejo muito isso com os meus alunos ali, né? Daqui a pouco vem uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa traz o marido, ou o marido traz a esposa, porque gostou muito, né? E daqui a pouco já tá vindo o amigo, daqui a pouco a irmã traz outra irmã, né? E assim vão trazendo, né? Primeiro, pode ser que ninguém te deu apoio, mas depois está todo mundo ali utilizando, está todo mundo querendo buscar mais conhecimento. Mas para isso acontecer, alguém precisa dar o primeiro passo, né? Alguém precisa estar firme. Não, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida para melhor, vou melhorar minha qualidade de vida. Eu não quero me intoxicar com medicamentos, eu não quero ter uma resposta rápida, mas depois tendo tantos malefícios na minha vida, né? Então, olha só.
seja essa pessoa que faça essa diferença na sua vida e comece a aprender sobre plantas medicinais. Comece a entender como elas funcionam no nosso organismo, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua saúde. E por último, a quinta crença que pode estar te limitando a aprender as plantas medicinais é dizer assim, ó, no momento eu não tenho nada, eu tô bem, eu não tenho nenhuma doença, né? Não tem necessidade nenhuma de aprender sobre plantas medicinais, porque para que eu vou usar se eu não tenho doença, se eu não sinto nada, se eu não tenho nenhuma comorbidade, né? E ótimo, né? Isso é muito bom. Que bom que você não tem nada, né? E isso seria maravilhoso se você não tivesse nada para sempre, né? Mas, infelizmente, né, com todo mundo chega um momento que a gente tem uma ou outra comorbidade, uma outra doença, uma outra situação de desconforto no nosso organismo, né? E saber qual a planta utilizar naquele momento é maravilhoso, para não ter que partir logo para o medicamento sintético. Lembra que eu falei? Imagina usar a planta medicinal de primeira escolha e não o medicamento sintético, né? Então, quando for acontecer alguma coisa que você precise utilizar as plantas medicinais, você já tem esse conhecimento de utilizá-las. E outra coisa muito importante também, a falta de necessidade atual, imediata, de utilizar as plantas medicinais, já que você não tem doença nenhuma, não precisa te impedir de utilizar elas. Porque as plantas medicinais, elas conseguem prevenir doenças futuras. Então você já pode começar a utilizar elas agora como forma preventiva, para evitar com que várias doenças aconteçam no futuro, né? Como, por exemplo, Alzheimer, aterosclerose, né? Algum desconforto gástrico. Tudo isso pode ser evitado com plantas medicinais e muito mais. Existem inúmeras doenças que podem ser evitadas com o uso das plantas medicinais. Então, realmente, você não precisa ter nada agora, mas você pode aprender a utilizar elas para nem vir a ter no futuro. Isso é muito legal. Então, ter essa autonomia de uso das plantas medicinais, saber o que utilizar para prevenir, às vezes, doenças que estão na sua família, né? Já está acontecendo de geração em geração, então eu tenho propensão a ter também, né? E você pode evitar ou retardar, né, com que isso aconteça no seu organismo. E as plantas medicinais agem muito nisso também. Então, elas agem tanto para prevenir, né, para promover a nossa saúde, mas também para tratar e para curar doenças, né? Então é muito legal. E falando tudo isso, eu vou ter um convite para te fazer, né? A gente está aqui hoje para a live de aquecimento da Semana Plantas Medicinais em Foco. Então é para esse convite que eu quero te fazer. Se inscreva se inscreva na Semana Plantas Medicinais em Foco. Nessa semana eu vou te dar 3 aulas gratuitas para você começar a aprender sobre as plantas medicinais. Aí você vai poder dar o seu primeiro passo para sair dessa sua zona de conforto, não é verdade? Vai poder ter um conhecimento maior já sobre as plantas medicinais, né? Como são aulas curtas, você vai ter tempo de fazer essas aulas também, né? Não vai precisar de apoio de ninguém, porque é só você clicar aí no link da bio, se inscrever, né? E assistir às aulas e para tratar a sua saúde. Olha só, conseguimos colocar todas essas crenças ali com o convite que eu tô te fazendo para participar da Semana Plantas Medicinais em Foco. Então, ela vai acontecer dia 29, segunda-feira que vem, dia 29 de janeiro, na quarta, dia 31 de janeiro e na sexta, dia 2 de fevereiro. Para participar, você clica aqui no link da bio aqui do Insta, tá ali o site, mas se você quiser é o catrincursos.com.br/inscrever. Você clica lá, se inscreve, só precisa dar seu nome, seu e-mail, que você vai receber o link para participar aí da Semana Plantas Medicinais em Foco no dia que as aulas serão lançadas. Não é legal? Aí você tem essa oportunidade enorme de começar a aprender um pouquinho mais sobre as plantas medicinais, porque eu ensino você
a cuidar da sua saúde de forma natural. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, a gente se vê lá, espero que a gente se veja lá na Semana Plantas Medicinais em Foco. Até mais!